Fala galera, meu nome é Peter, eu estou aqui cumprindo um desafio que a minha amiga Regiane, mais conhecida como Regininha, me fez, que é o de compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas na minha rede social. E eu queria compartilhar com vocês o que está escrito em São Mateus no capítulo 6, que diz assim: essas são palavras de Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, galera, esse texto ele nunca foi tão atual, né? E Jesus falou isso há quase 2000 anos atrás. O homem de hoje, ele vive numa correria insana. Às vezes para pagar as suas dívidas, às vezes para constituir o seu patrimônio, por vezes para sustentar a sua família. E não há nada de mal nisso. A Bíblia não condena isso. Mas Cristo está dizendo aqui que chegaria um momento, né, e esse momento já chegou, onde o homem priorizaria coisas erradas. Hoje nós passamos muito mais tempo no trabalho com a nossa própria família. Alguma coisa está errada. E a prioridade aqui apresentada não é trabalho, não é nem família, senão as coisas de Deus. Obviamente, a família e o trabalho também têm a sua parte, né, na nossa vida, o seu tempo determinado na nossa vida. Mas as coisas de Deus, elas têm que ser prioritárias. E aqui Jesus ele vai citando cada uma das preocupações que nós temos hoje, né? Ele fala: se a gente não trabalhar, a gente não consegue sobreviver, né? Então a gente não vai ter alimentos, a gente não vai ter casa, a gente não vai ter roupas, enfim. Mas ele vai tratando cada uma dessas coisas e vai dando exemplos, né? E é muito, muito interessante porque ele usa sempre as coisas da natureza para exemplificar as suas lições, né? Então, ele fala das aves do céu, depois ele fala do lírio do campo, o lírio, uma flor, uma simples flor. Vocês imaginam que uma flor nas áreas desérticas, que no caso é onde Cristo está dizendo aqui, né? Ela não dura muito tempo. Mas ele fala assim: olha, nem Salomão em toda a sua sabedoria se vestiu tal qual elas se vestem. Por quê? Na verdade, ela não faz nada, né, para se vestir, mas é o próprio Deus que a sustenta. A gente precisa acreditar que Deus, ele tem a soberania do universo e também da nossa vida. E nós precisamos fazer dele o nosso Deus, confiar na providência que ele fará. É óbvio que aqui eu não estou dizendo para as pessoas pararem de trabalhar, deixarem seu emprego e Deus dará, a Deus dará. Não, não é assim.
Mas estou dizendo que quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas estas coisas, ou seja, tudo que lhe é necessário, lhe vai ser dado, lhe vai ser concedido por Deus. Então que você possa guardar isso no seu coração. Eu queria frisar aqui as últimas palavras, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aqui, certamente, é uma promessa, e é uma promessa que eu desfruto já há bastante tempo em minha vida, uma vez que a prioridade que eu sempre dou, né, no início dos meus dias é buscar a Deus, buscar a orientação do Senhor para os desafios do dia a dia. Prova. Eu tenho certeza que você vai colher grandes milagres, grandes maravilhas, vai observar grandes maravilhas na sua vida. Agora eu gostaria de também desafiar 3 amigos meus para lançar a Bíblia, a Palavra de Deus nas redes sociais. E estes amigos são o Rafael Aquilino, o Vinícius Vitekoski e a Angélica, que é namorada do Vinícius. Vocês têm 24 horas para apresentar aqui uma porção das escrituras. Não precisa ser nada grande, não precisa explicar muita coisa. É só você pegar um texto aí, ler e lançar na sua rede social. Se vocês não fizerem, vocês vão ter que me presentear com uma Bíblia. Vamos lá, gente. Mãos à obra e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Até mais.